Se você chegou até aqui, provavelmente você já leu a questão, então eu já vou para a resolução. Aqui no final ele está falando o seguinte, ó, a área do quadrado que ocupa a posição n na sequência foi representada por a elevado a n. Então é importante a gente entender o que isso representa. Cada quadrado desse aqui está ocupando uma certa posição. Esse daqui está na posição 1, posição 2, posição 3 e assim por diante. Esse primeiro tem lado 1, o segundo tem lado 2, lado 3 e assim por diante também. Quando ele fala um quadrado que está na posição n, é porque essa sequência continua e lá na frente vai ter uma posição que ele está chamando de n. Então vamos desenhar aqui um quadradão, por exemplo, que vai estar aparecendo aqui. Esse quadradão aqui ele vai estar na posição n, por exemplo. Então, por exemplo, para esses primeiros aqui, esse 1, o n igual a 1 está correspondendo ao primeiro quadrado. N igual a 2 é o segundo. N igual a 3 é o terceiro e assim por diante. E ele fala que esse AN aqui, ó, esse símbolo, representa a área do respectivo quadrado. Então, por exemplo, o que seria um A3? Isso daqui seria a área do quadrado que ocupa a posição 3. Ou seja, a área do quadrado que ocupa a posição 3, que seria esse cara aqui, ó, ele tem lado 3, né, que ele falou isso no enunciado também, então 3 ao quadrado dá 9. Então, o A3 é igual a 9. O que seria um A5? É a área do quadrado que ocupa a posição 5. Quem ocupa a posição 5 é esse quadrado aqui, um quadrado de lado 5. Qual que é a área dele? Vai ser 5 ao quadrado, que dá 25. Então, o A5 é igual a 25. O que ele está querendo saber na questão é quanto que vale a diferença que ele chamou aqui de AN menos AN menos 1. O que isso quer dizer? O AN, esse cara aqui, vamos anotar na verdade. Ele já até falou aqui no enunciado o que é, ó. É a área do quadrado da posição n. Quadrado da posição n. Seria esse que eu representei aqui. E o que seria a n menos 1? Vai ser a área do quadrado da posição n menos 1. Ou seja, é o quadrado que vai estar antes do quadrado n, que seria esse que eu estou desenhando aqui agora. Então, esse cara aqui, se esse quadrado está na posição n, esse aqui é o que está antes dele, a posição n menos 1, uma unidade antes, beleza? Bom, ele disse aqui quanto que mede o lado de cada um desses quadrados, né? O primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 1, esse aqui tem lado medindo 2, esse tem lado medindo 3 e isso continua. Ou seja, esse quadrado aqui ele tem lado n menos 1 e esse quadrado ele tem lado igual a n. Então, o que seria fazer o AN menos AN menos 1? Vai ser a área do quadrado AN, a área do quadrado da posição n, qual que vai ser a área desse quadrado aqui? N vezes n dá n ao quadrado. Menos a área do quadrado da posição n menos 1. O quadrado que está na posição n menos 1, ele tem lado n menos 1, então a área dele vai ser n menos 1 ao quadrado. Beleza? Vamos desenvolver isso daqui. Muito cuidado com esse produto notável, tá? Com esse menos aqui, ó. Esse menos ele vai trocar o sinal de tudo que vem depois dele. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer até bem passo a passo aqui. Desenvolve o produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e quadrado do segundo. Agora esse menos troca o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Então vai ficar n ao quadrado menos n ao quadrado mais 2n menos 1. Simplifica o n ao quadrado com o outro. Então, a nossa resposta final vai ser 2n menos 1. Seria o que está indicando a alternativa A. Só para deixar claro aqui, ó, por que eu estou considerando que o lado desse quadrado é n e o lado desse quadrado é n menos 1? É porque ele falou no enunciado. Ó. O primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 1, ou seja, posição 1, lado 1. O segundo quadrado da sequência tem lado medindo 2, posição 2, lado 2. E assim por diante. Então, posição n, lado n. Posição n menos 1, lado n menos 1. Correto? Então é isso aí. Valeu, obrigado, até mais.